TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Boa tarde a todos, que Jesus esteja connosco. E hoje vamos falar de um capítulo do Evangelho que provavelmente todos nós, se não conhecemos, já passámos por ele, que é o Pedi e Obtereis. E toda a palestra está assente neste capítulo, principalmente nesta frase de Marcos, que diz-nos: seja o que for que peçais em prece, crede que o obtereis e vos será concedido. Obrigada. Então, indo mais aprofundadamente a este capítulo, que é o capítulo 7º, Pedi e Obtereis, sobre a eficácia da prece. Este capítulo fala todo sobre a prece. É a nossa forma de nós pedirmos a Deus, fazermos esse apelo, e nós vamos perceber um pouquinho sobre ela. Então eu fui aqui ao ponto 5, que fala sobre a eficácia da prece, que tem exatamente esta frase, que nos diz assim. Depois, os Espíritos dizem: seria ilógico concluir por estas palavras: seja o que for que peçais pela prece, vos será concedido, que é suficiente pedir para obter. Assim como seria injusto acusar a providência se ela não atende a todo o pedido que lhe é feito, porquanto ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. Eu trouxe isto porque muitas vezes, quando nós usamos, que ainda é muito difícil nós usarmos este instrumento tão poderoso que nós temos, que é a prece, nós achamos que é só pedir e automaticamente temos isto. Deus nos concede tudo aquilo que nós queremos. E ele fala aqui especificamente, muito claro, que é ilógico achar que é suficiente pedir para obter tudo aquilo que nós queremos. Porquê? Porque muitas vezes aquilo que nós pedimos não é aquilo que nós precisamos e não é o melhor para nós. Não podia ser mais claro. E por isso é que eu achei tão importante, porque à partida, quando nós lemos aquela frase que Marcos nos trouxe, nós achamos, ok, basta fazer uma prece, que o assunto já fica resolvido. E quando não fica, nós entramos numa espiral de revolta tremendo, que acaba por nos prejudicar. Mas continuando. É assim que procede, ele continua, um pai sensato, que recusa ao seu filho as coisas que seriam contrárias ao seu interesse. O homem geralmente vê apenas o presente. Ora, se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus deixará que ele sofra, como o cirurgião deixa o doente sofrer com uma operação que vai lhe proporcionar a cura. É exatamente assim que funciona. Quando, por exemplo, nós temos um filho que quer comer os doces todos do mundo. E nós sabemos que aquilo, por mais que no momento seja maravilhoso, vai-lhe dar uma dor de barriga. Porque já sabemos, já tivemos esta experiência, já temos uma visão mais alargada. Então o que é que nós fazemos? Nós não deixamos. No momento, nós somos os piores pais do mundo, porque não damos aquilo que ele quer. Mas nós sabemos que estamos a fazer o melhor por ele. Isso acontece connosco. Muitas vezes, se não a maioria das vezes, nós somos a criança que quer comer os doces todos e quando não temos os doces, nós acabamos por ficar revoltados e muitas vezes falar mal com Deus, não é? E é aqui que ele nos mostra que a nossa vida ou a nossa reencarnação, imaginem aqueles filmes antigos, que hoje em dia já não é assim, mas aqueles filmes antigos que eram constituídos por frames. Nós só temos acesso a um frame no filme todo não é nada. Nós não conseguimos perceber nem o início, nem o fim, só com um frame. É assim que se passa na nossa reencarnação. Nós só conhecemos esta reencarnação. Nós não sabemos o que está para trás e nós não sabemos o que pode vir para a frente. Quais foram as provas que nós nos predispusemos a passar para corrigir os erros que nós fizemos lá atrás. Por isso é que muitas vezes aquilo que nós pedimos não chega até nós. Da maneira que nós achamos também. O que Deus lhe concederá, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. E o que ainda lhe concederá são os meios de sair das dificuldades, com a ajuda das ideias que ele fará os bons espíritos lhe sugerirem, de maneira que o mérito da ação ficará para o homem.
Muitas vezes, quando nós fazemos a prece com o intuito de evitar passar por aquela prova. Se tivermos de passar pela prova, a prece não evita. O que é que ela nos traz? Estas 3 coisas. A coragem, a paciência e a resignação. Para tornar esta passagem muito mais fácil. Para conseguirmos aceitar. É muito mais fácil, perante um obstáculo, nós assumimos, já que temos que passar, arregaçamos as mangas e vamos, do que estar ali a pensar, eu tenho que passar, eu não consigo, vai custar, e não vai. O sofrimento prolonga-se muito mais. E a segunda parte, que é, ele concede-nos os meios de sair das dificuldades. Quantas vezes nós vamos dormir à noite com um problema e acordamos com a solução? N vezes. Ou quantas vezes, de repente, parece que nós pensamos e de repente parece que só vem assim uma ideia da solução. Isto são provas que, efetivamente, nós não estamos desamparados. E nós temos que parar de querer que façam o caminho por nós, de parar de querer que sermos levados ao colo, porque isso não vai acontecer. E eu acho que isso é uma coisa que, se calhar, às vezes, as pessoas que chegam aqui a qualquer casa espírita e que acabam por não ficar porque elas querem ver os problemas resolvidos no momento. E quando percebem que dá trabalho e que é um trabalho contínuo e interior, vão atrás de outras coisas à procura, porque existem sítios que dizem que resolvem. Não resolvem. Então a doutrina é muito aberta nesse campo. Ela dá os meios necessários para conseguir, os instrumentos para conseguirmos trilhar o caminho. Mas ninguém vai fazer o caminho por nós. Ninguém. Somos nós. Podemos ter ali a mão que segura. Podemos ter o braço que ampara. Mas os passos temos que ser nós a dar. Deus assiste o que se... Lá está. Deus assiste os que se ajudam a si mesmos. De acordo com estas palavras, ajuda-te e o céu te ajudará. E não aqueles que esperam tudo de um socorro alheio, sem fazer uso das suas próprias faculdades. Na maioria das vezes, porém, o homem prefere ser socorrido por um milagre, sem fazer o menor esforço. Quantas vezes nós reclamamos situações do dia-a-dia? Imaginemos, não temos trabalho. Ai, meu Deus do céu, que eu não tenho trabalho, mas eu não saio para a rua, não vou atrás de tentar procurar trabalho. Eu estou sentada no sofá à espera que ele caia do céu. Ou ter uma vida melhor. Nós temos muito o hábito de querer ter mais dinheiro, querer olhar para aquelas pessoas que têm sucesso e pensar, eu gostava de ter aquilo que elas têm. Mas nós nos esquecemos que muitas vezes elas batalharam, trabalharam muitas horas, muito sofrimento, muitas vezes deixaram a família em casa para conseguirem estar no sítio onde estão. Mas nós só queremos os frutos que elas colheram, nós não os queremos plantar. Por isso é que aqui, e toda esta palestra está baseada no facto de nós temos que mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Porque se nós mudarmos este chip, as coisas tornam-se um bocadinho mais fáceis. Indo neste livro, este livro são 2, que é o Vivendo o Evangelho, o volume 1 e o volume 2, que tem uma mensagem de André Luiz sobre todos os pontos do Evangelho. Tal como temos o Vivendo a Doutrina Espírita, que é sobre todas as perguntas da doutrina espírita. Para quem estuda, nós nos estudos usamos muito isto, porque ele acaba por tornar a mensagem do Evangelho, mostrar-nos uma visão mais prática daquilo que é dito no Evangelho. E relativamente a este capítulo, diz-nos assim: Deus responde. Veja a resposta de Deus ao que você pede, porque segundo eles, Deus responde sempre. Pode não ser a resposta que nós estamos à espera e que nós queremos. Pede sorte, Deus responde com perseverança. Pede vantagem, Deus responde com o merecimento. Pede fortuna, Deus responde com o trabalho. Pede facilidade, Deus responde com o esforço. Pede proteção, Deus responde com a fé. Pede privilégio, Deus responde com a justiça. Pede glória,
Deus responde com humildade. Pede excesso, Deus responde com o suficiente. Pede descanso, Deus responde com o devotamento. Pede desforra, Deus responde com compreensão. Você pede a Deus o que quer e Deus responde com o que você precisa. Isto é um percurso, porque nós ainda estamos num processo de evolução, estamos num degrau em que ainda nos custa muito, percebemos, quando lemos, quando estudamos, faz sentido, mas no dia-a-dia ainda é muito complicado conseguirmos intrinsecamente, realmente compreender isto, e perante uma situação que nós achamos que era a melhor para nós, a resposta a ser totalmente diferente, ainda custa, nem que seja nos primeiros momentos, não nos revoltarmos. Acabamos depois por cair em nós e pensar assim, ok, se isto não foi assim, não tinha que ser. Mas naqueles primeiros momentos, quem já tem este conhecimento, quem já consegue fazer este exercício, mesmo assim, ainda custa. Mas é um processo. E tudo isto que a doutrina espírita nos diz, e todas as indicações, tudo o que nos fala, eles têm a noção do nosso grau de evolução. Portanto, eles não pedem que nós viremos espíritos perfeitos de um dia para a noite. Eles sabem que isto é o processo. Tanto que eles sabem isso, que eles, neste momento, apenas nos pedem a boa vontade. Boa vontade para querermos ser melhores. Boa vontade para, perante as situações, termos a capacidade de depois mudar o chip. Não podemos querer fazer tudo assim, porque não dá. Ainda temos muito o homem velho dentro de nós. Então, é ir aos pouquinhos. Vitória a vitória. Porque se nós quisermos fazer tudo, nós vamos acabar por não fazer nada. Então vamos esmorecer. Então, se nós formos tendo em conta as pequenas vitórias, as pequenas conquistas, torna-se muito mais fácil e dá-nos um impulso maior. Nós percebemos, ok, eu já consegui, não consegui evitar, mas já consegui perceber que tenho aqui que mudar a maneira de estar. E isso acaba por, aos poucos, irmos melhorando. Indo ao livro dos Espíritos, na terceira parte, está aqui um erro, mas na terceira parte, que fala especificamente sobre a prece, Kardec perguntou, na pergunta 659, qual é o caráter geral da prece? E os amigos espirituais responderam: a prece é um ato de oração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele e colocar-se em comunicação com ele. Pela prece pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Sendo que aquela que nós mais fazemos é do meio, não é? É pedir. Prece para louvar e prece para agradecer está mais escasso, não é? Nós nos lembramos quando estamos aflitos. Eu lembro-me que a Dona Aldina, para quem não conhece, que é uma das fundadoras da casa, que era a minha avó, que eu lembro dela dizer assim, às vezes ela via as pessoas quando vinham assim, por exemplo, estavam muito aflitas e vinham ao tratamento, ou à casa, ou pedir ajuda, e eram socorridas, depois desapareciam. E quando voltava, ela dizia assim, chamava e dizia assim, olha, não é só pedir, nós também temos que agradecer. N vezes. Porque nós nos esquecemos, quando as coisas estão bem, esquecemos de Deus e esquecemos de agradecer. Isso é muito importante. Não por eles, por nós. Isso é um exercício para nós. Porque eles não vão ficar mais ricos se nós agradecermos. Eles não fazem isso à espera do agradecimento. É mesmo por cada um de nós. A pergunta seguinte: a prece torna o homem melhor? Ao que eles respondem: sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro que não é jamais recusado quando pedido com sinceridade. Sim, porque fazer uma prece de boca para fora não adianta. E nós já vamos ver isso, os vários tipos de prece. Mas agora, por isso é que se diz que a prece de uma mãe é das mais sinceras e aquela que tem ligação direta. Primeiro, porque ela não é feita
para a mãe, é feita para os filhos. E segundo, porque é feita com tanta sinceridade, com tanto amor, que é a ligação direta. É isso que nós devemos fazer. Sinceridade. Não interessa as palavras, não interessam palavras caras, não interessa nada disso. É uma conversa com Deus, com o nosso Pai. Por mais pequena que seja, as preces das crianças são mínimas, mas nós vemos que são tão sinceras que essas vão lá para cima direto também. E não é preciso assim uma carruagem de palavras caras. Mas continuando. Pode sutilmente pedir a Deus que nos perdoe as nossas faltas? Ao que Ele responde. Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão das suas faltas não o obtém senão mudando de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais do que palavras. É como quando nós éramos pequenos e sabíamos que para sair do castigo ou o que é que seja, bastava só dizer desculpa. E o castigo já estava tudo resolvido. Quando há situações, e que havia com pais que isso acontece, ou seja, bastava pedir desculpa e saíam do castigo. Eu tive esse exemplo, eu tive os dois exemplos na família, tive a mãe e o pai, que era, para a minha mãe bastava pedir desculpa e já estava liberta do castigo. Para o meu pai, eu pedia desculpa, ele assim, estás desculpada, mas fizeste o que fizeste, portanto tens de ter a consequência. Eu ficava furiosa, porque eu achava que bastava pedir desculpa. Porque a desculpa não era dita, pelo menos à minha mãe, não era dita com sinceridade. Era só aquela palavra que nós sabíamos que era ótima para sair do castigo. E quando eu ia pedir desculpa ao meu pai, gostava, porque a desculpa parece que não saía, ficava aqui. Mas quando saía era de coração, porque eu sabia que eu não ia ter nada em troca, a não ser o facto de ele não ficar desiludido comigo. Funciona exatamente da mesma maneira. Nós somos eternas crianças perante Deus, porque Ele é nosso Pai. Pode-se orar utilmente por outrem. O espírito daquele que ora age por sua vontade de fazer o bem. Pela prece, ele atrai para si os bons espíritos que se associam ao bem que quer fazer. Muitas vezes nós temos aquelas pessoas queridas que não acreditam em nada e não oram, que é um instrumento tão poderoso, até mesmo de proteção, de ajuda e tudo mais. Mas isso não invalida que nós possamos orar por eles. E muitas vezes é através das nossas orações que essas pessoas são ajudadas. Por isso é que é tão importante, quer seja para nós, quer para os que estão à nossa volta. Não só os queridos, até mesmo por aqueles que nós temos assim alguma inimizade. Também é muito importante a oração, porque isso significa que nós estamos no processo de chegar ao ponto daquilo que Jesus disse, perdoar 70 vezes 7 cada ofensa. Como ainda não o conseguimos fazer, o facto de incluirmos nas nossas orações já é um exercício que ajuda, não só eles, mas também a nós. As preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso. Lá está, se nós orarmos, podemos evitar as nossas provas? Ao que eles respondem. As vossas provas estão entre as mãos de Deus e acho que devem ser suportadas até ao fim. Mas então, Deus tem sempre em conta a resignação. A prece chama para vós. Ou seja, pode ou não pode. Se for uma coisa que nós efetivamente devemos passar, nós temos que passar. Torna-se um pouquinho mais fácil, porque a partir do momento em que nós estamos resignados, em que não estamos revoltados, que nós sabemos que temos que passar, nós vamos lá e passamos. Parece que aquele obstáculo que era tão grande acaba por diminuir, exatamente por causa da nossa resignação. E há aquelas situações em que Deus vê que realmente nós estamos mudados e o facto de nós orarmos já é uma prova de que cá dentro alguma coisa mudou. Então, dependendo daquilo que ele achar, ele pode sim desviar o curso, digamos assim. Porque o que interessa é
o nosso coração, como nós estamos perante a vida, perante esta existência. E se realmente isso tiver mudado através das nossas ações, nunca se sabe. Mas que não devemos fazer as preces só com o intuito de mudar as coisas, não. Pelo menos é mais fácil baixar a expectativa do que elevar, não é? Nestes casos. Então, vamos ter a expectativa de que não vamos evitar a prova, mas que vai-nos dar coragem e força para suportar. Se evitar, maravilha. Então, ficamos mais contentes em vez de ficarmos mais tristes. É o ponto de vista positivo e otimista que sempre ajuda. Indo aqui ao livro A Constituição Divina, de Richard Simonetti, ele tem um capítulo que se chama A Comunhão com Deus. Ele diz assim: adorar é gostar muito, extremamente. Adoro os meus filhos, adoro chocolate, adoro correr. A mesma expressão é empregada para definir o culto à divindade. Adorar a Deus e buscar a comunhão com Ele, atendendo a 3 objetivos. Louvar, que nós falámos que está no Evangelho, reconhecendo a grandeza do Criador, a sua presença nas nossas vidas e sentindo nele o nosso apoio maior, a nossa inspiração mais sublime e a nossa esperança mais autêntica. Pedir é o segundo propósito da oração, algo perfeitamente admissível, um direito de todo o filho que se dirige ao seu pai. Mas aqui, muitas vezes, nós pensamos, muita gente assim, para que é que eu vou pedir se Deus já sabe aquilo que eu preciso? Porque o facto de nós pedirmos coloca-nos numa posição em que nós... Lembram-se quando nós estamos numa situação em que é muito difícil pedir ajuda? É mais fácil ajudar do que ser ajudado. Ajudar, nós ajudamos se pudermos e se assim estivermos dispostos, o nosso orgulho não é ferido. Mas pedir ajuda significa nós deixarmos o nosso orgulho de lado e conservarmos ou tentarmos ser humildes, perceber que está fora das nossas mãos, nós precisamos de ajuda. Então isto é um exercício para nós. Por isso não interessa que ele já saiba quais são as nossas necessidades. Isto é sempre um exercício para nós. Lá está. Porque afinal Deus conhece perfeitamente as nossas necessidades. Quem raciocina assim desconhece que a oração não objetiva trazer Deus até nós, mas de levar-nos até Ele. Nem se trata de expor os nossos desejos, e sim de criar condições para receber as suas bênçãos que se espalham por todo o universo. Porquê? Quando nós oramos com sinceridade, a nossa frequência vibratória sobe. E a partir do momento em que sobe, nós construímos um campo em que os amigos espirituais podem nos ajudar. Lá está, ajuda-te que o céu te ajudará. Ao contrário, se nós estivermos envoltos em revolta, em ódio, em rancor, a nossa vibração desce. E é uma vibração, a frequência vibratória, que não vai compactuar com a frequência vibratória dos amigos espirituais. Então, por mais que eles queiram ajudar, eles não conseguem, porque nós não conseguimos captar. É exatamente como o rádio. Não interessa, por exemplo, a rádio comercial para passar a minha música favorita que me vai ajudar, se eu não estou sintonizada, eu não vou ouvir. Funciona exatamente da mesma maneira. Por isso é que é tão importante a prece, porque prepara-nos para nós conseguirmos receber as bênçãos e a ajuda que Deus nos envia através dos seus mensageiros. Estamos mergulhados nela, diz André Luiz, como um peixe no oceano. Todavia, para que as assimilemos, é preciso que preparemos o coração a fim de que não nos situarmos como um homem que morre de sede, embora dentro de uma piscina, por recusar-se a abrir a boca. Não há exemplo melhor do que este. E muitas vezes é isto que acontece. Nós morremos de sede porque recusamos a abrir-nos a boca. Neste caso, é abrir o coração. E neste livro, este livro é assim fininho, quem não tem, devia ter, eles são 3, se não me engano. É o Espiritismo Aplicado, este 52 lições de Catecismo Espírita e a Mediunidade Sem Lágrimas. São 3 livrinhos pequeníssimos, mas são muito claros na maneira como explicam as situações. E existe na terceira lição que fala exatamente sobre a prece, que nos diz: orar
É o ato de dirigirmos o nosso pensamento a Deus para adorá-lo, agradecer-lhe o bem que nos faz ou pedir-lhe o que necessitamos. Quando orarmos, é bom escolher um lugar sossegado e, pensando firmemente em Deus, pronunciar a nossa prece. Isto é o ideal, mas nós também podemos orar em qualquer parte, porque Ele está onde nós quisermos e Ele consegue ouvir-nos, se for feita com sinceridade. Quantas vezes, perante uma situação complicada, no meio de uma discussão, se nós pararmos, tivermos esse sangue frio, em vez de estar ali no bate-boca, e entrarmos em prece, não é, o ambiente de todo é o melhor. Mas nós precisamos daquele momento. Para quê? Para parar, e muitas vezes é isso que nos ajuda a respirar fundo e não entrar na mesma sintonia. Portanto, o que interessa é orar e orar com sinceridade, seja onde for. Em nossas orações, nós devemos pedir a Deus que nos auxilie na vida, desvie-nos do mal, torne-nos humildes e bondosos e nos conceda coisas úteis ao nosso progresso espiritual. Ou seja, a prece vai beneficiar-nos sempre. Porquê? Porque ela fortalece o nosso espírito, ela dá-nos a resignação e a paciência, ela conforta-nos e muito nas horas de sofrimento e livra-nos do desânimo. Quantas vezes, mesmo pessoas que não são religiosas por si, independentemente da religião, numa situação muito difícil da vida, não têm por onde se virar, o único sítio é virar-se para Deus, é fazer uma oração. Quantas pessoas vão até Fátima, desesperadas, pedindo ajuda para que alguma situação se resolva. E muitas vezes são ajudadas. Se assim tiver que ser. Lembremos-nos de que Deus atende os nossos pedidos se estes pedidos forem justos e se servirem para o nosso progresso ou para aliviar a dor dos que sofrem. E é importante nós pedirmos também pelos outros. Porquê? Porque tudo o que nós pedirmos a Deus pelos nossos irmãos, Ele irá dar-nos de igual forma. Mas é importante não pedirmos só porque queremos receber. Pedir por pedir. O que vier é lucro, como dizia o Sr. Orlando. E para que alcancemos uma graça de Deus, é preciso que nos esforcemos por merecê-la. Sem merecimento, nada se alcança. Não adianta nós querermos ter tudo e mais alguma coisa se nós não fazemos por isso e não somos merecedores disso. Não vai funcionar. Por mais que nós esbravejemos, por mais que nós nos revoltemos, por mais que nós façamos orações, não nos vai ser dado, porque não há um merecimento. E é tão importante isso. Eu fui a este livro estudando a Mediunidade de Martins Peralva porque ele fala, e eu achei interessante, ele fala dos tipos de prece que existem. Em que ele diz assim, definindo a prece. A prece, em qualquer circunstância, afigura-se-nos um apelo da nossa alma, estabelecendo instantânea ligação com o mundo espiritual, segundo os princípios da afinidade que regem o intercâmbio mental. Então, como ela é um apelo, o que é que ele fez? Ele classificou a prece de várias maneiras, de acordo com as instruções dos amigos benfeitores. Primeira prece, prece vertical. Ou seja, é aquela prece que, exprimindo aspirações realmente elevadas, feita com sinceridade, ela projeta-se em direção ao mais alto. Sendo que é recolhida pelos missionários superiores de acordo com aquilo que nós já falámos, princípios da afinidade. Ou seja, a partir do momento em que a frequência e a vibração é elevada, como eu falei, é feita com sinceridade, portanto ela segue diretamente para o plano espiritual, na vertical. Portanto, podem ver ali o radar que está virado para cima. Depois temos a prece horizontal, é que fica aqui, não vai para cima. Ou seja, é aquela prece que traz os nossos anseios vulgares.
E ela não vai ter este impulso vertical porque ela encontra sintonia com aqueles espíritos que ainda estão ligados aos problemas terrestres, vivendo, portanto, horizontalmente. São coisas ainda superficiais, digamos assim, que não vão diretamente lá acima. E depois temos a descendente, que eles nem chamam de prece, não podem chamá-las de prece, mas substituí-la por invocação, conforme aconselha o ministro Clarencio no livro Entre a Terra e o Céu. Isto porque a invocação, este apelo vai receber a resposta de entidades de baixo teor. Porquê? Sejam... eu quero que... não gosto dela, eu quero que ela se dê mal na vida. E faz uma prece, que não é prece, um apelo fervoroso para que tudo o que tiver que correr de mal para aquela pessoa corra. Até pode ser, imaginemos, alguém que prejudicou, alguém que nos é muito querido. E nós fazemos uma prece, um apelo de que aquela pessoa possa receber tudo de mal que existe no mundo. Por mais que eu acho que tenha razões para fazer esta prece, a prece não vai subir. E por mais que seja feita com sinceridade, ela não vai subir, ela vai descer. Porquê? Como nós podemos ver ali, a vibração, a frequência vibratória é muito baixa. Então ela vai se afinizar com aqueles nossos irmãozinhos ainda ignorantes que acabam por ajudar a que muitas vezes, se assim for, isso aconteça. Portanto, daí nós temos muito cuidado com aquilo que nós pedimos. Nunca, mas nunca, desejar o mal a ninguém, mesmo que nós achemos que é lícito aquilo que nós sentimos. Portanto, são aqueles peditórios inadequados que acabam por exprimir desespero, rancor, propósitos de vingança, ambições, etc. Portanto, são estes 3 tipos. Ele diz assim: os bilhões de espíritos desencarnados que constituem a população invisível ocupam variados degraus da escada ascensional, superlutanos. Ou seja, cada degrau simboliza uma faixa vibratória, que é sempre submetida às mesmas leis universais. Então, em cada degrau, em cada faixa vibratória, todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, acabam por sintonizar, acabam por se ligar, desde que estejam na mesma faixa vibratória. É assim que funciona sempre. Assim sendo, as nossas preces encontrarão sempre a resposta dos nossos afins, dos que comungam connosco tais e quais ideias, tais e quais objetivos. Agora, cabe a nós decidir quem são aqueles que nós queremos, com quem nós queremos sintonizar. Se com os amigos espirituais, os benfeitores superiores, ou se com aqueles nossos irmãozinhos que ainda são tão ou mais imperfeitos do que nós. Mas não nos esqueçamos, cada ação tem uma reação. E isso é uma lei imutável. Cada ação tem uma consequência. Sempre. E nenhum de nós está livre disso. Na prece vertical, ele diz: quando pedimos a Deus que acima dos nossos desejos prevaleça a sua augusta vontade, sintonizaremos com os elevados mensageiros do seu amor, com as entidades que se sublimaram pelo cultivo da fraternidade legítima. Pois temos, na prece horizontal, receberemos a palavra e colaboração dos amigos que ainda se ocupam, como nós, dos problemas de relativa importância, embora respeitáveis. E na invocação, apelo descendente, virão a nós ajudar a materialização dos nossos propósitos malsãos, entidades infelizes que permanecem em verdadeiras furnas nas regiões trevosas. Portanto, foi como eu disse, tudo depende de nós, quem nós queremos para a nossa companhia. E se o pensamento cristão for a nossa bússola, a bússola da nossa vida, não vão de certeza faltar instrutores abnegados que nos ajudem a superar as nossas dificuldades. Toda a vez que orientarmos as nossas tarefas segundo o pensamento do Mestre, estaremos proferindo a prece vertical, ou seja, amor ao próximo, fraternidade, caridade, benevolência,
perdão das ofensas, tudo isso que Ele nos veio ensinar há 2000 anos e que nós ainda tão pouco assimilamos. Trazendo na volta a mensagem de Cristo numa confirmação da eternidade das suas palavras. Pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Sempre que a nossa prece for feita de maneira vertical e pondo acima de tudo, acima dos nossos desejos, em primeiro lugar a vontade do Pai, porque Ele sabe muito mais do que nós o que nós precisamos. Indo aqui a este livro, eu gosto muito de trazer a parte mais teórica e a parte mais prática. E eu neste livro, da Patrícia, achei muito interessante porque ela fala, existe um capítulo que é sobre os pedidos, que são as preces que nós fazemos, que diz assim: ela estava numa aula teórica com a instrutora, a Dona Isaura, que explicou que naquela altura iriam estudar os pedidos dos encarnados e dos desencarnados que fazem a santos, a almas, a espíritos, a Jesus, a Maria, etc. Então ela diz-nos assim: são tantos os pedidos que nas colónias há departamentos onde eles são estudados e encaminhados a equipas que irão atendê-los. Esses pedidos são feitos ora com fé, ora querendo facilidades entre os encarnados, disse Dona Isaura. Alguns são atendidos na hora, outros dependem de algum tempo. Por exemplo, um homem ao se ver em perigo grita pela ajuda de Maria, Mãe de Jesus. Qualquer bom espírito por perto pode atendê-lo. Ou seja, não é por pedirmos a Maria que só ela é que nos vai atender. Esses espíritos, Jesus, Maria, têm amigos benfeitores que vêm ao nosso encontro em seu nome. Eles não querem saber de honras, não querem saber... muitas vezes que nós fazemos, aqui não fazemos na doutrina espírita, os altares, eles não querem saber nada disso. Eles simplesmente querem fazer o bem por fazer o bem. Não lhes importa a quem nós pedimos. Isso só nos interessa a nós ainda. Os nomes e tudo isso. A eles só interessa o bem que eles fazem e que podem proporcionar aos seus irmãos, neste caso, encarnados ou desencarnados. Quem proporciona essas graças são equipas de espíritos em nome de qualquer entidade. Fazer promessas é errado, indagou Glória. Muitos fazem de boa fé, mas já é tempo de entender que não se podem trocar bens materiais por favores espirituais. Isto ainda é a nossa parte mesquinha que nós temos, que é, se vocês fizerem isto, eu faço aquilo. Se eu for bem na prova, eu depois vou... Nós vamos ver uma história aqui que é muito engraçada. Eu depois, não sei, vou à igreja, imaginemos, vou à igreja e dou esmola para os pobres, ou ajudo alguém. Isso ainda é a nossa parte da questão da troca. Eles não querem a troca. Basta, no final, agradecer. E lá está, não é por eles, é por nós. Isso das trocas ainda é uma coisa que ainda é tão nossa e que temos que começar a desconstruir isso e a deixar isso para trás. O que é certo pedir? Ivo perguntou. O mais certo é fazer por si mesmo, mas pode-se pedir para melhorar, para ter paciência, ter forças, sabedoria, para trocar vícios por virtudes. Isso é mais viável. Há os que fazem promessas cujo cumprimento é melhor interior? Laura perguntou. Bem poucos. Prometem muito e às vezes coisas muito difíceis de cumprir. Raramente fazem promessas para melhorar, deixar um vício. Porquê? Dá trabalho. É mais fácil chegar ao pé de um sem-abrigo e dar-lhe uma esmola do que trabalharmos na nossa reforma íntima. Na aula prática, fomos conhecer, diz a Patrícia, fomos conhecer o departamento de pedidos. Não são iguais. Variam muito de uma colónia para a outra. Nas colónias grandes, ou nas que ficam próximas de onde no plano físico há romarias, esses departamentos são grandes. Imaginem, perto de Fátima. Deve ser uma coisa brutal. Na colónia de São Sebastião está localizado dentro do prédio das religiões. Tem 4 salas grandes.
Ou seja, a primeira ocupa-se com os pedidos desencarnados. Sem roupagem física, pede-se bem menos. Não se fazem promessas, mas educa-se para a gratidão. Lá acabam por ser solicitações para mudar de trabalho, dentro da colónia, de moradia e muitas vezes para ajudar entes queridos, desencarnados ou encarnados, que nós vemos nos romances, vários espíritos desencarnados que ainda têm a dificuldade, não é dificuldade, mas ainda sentem muito pelos entes queridos que sabem e pedem muito para que eles sejam ajudados onde quer que eles estejam, porque sabem da situação difícil de cada um. As outras 3 salas se destinam a atender pedidos de encarnados. Na primeira, são separados e encaminhados para as 2 outras, a fim de serem analisados. Depois voltam à sala de origem para serem encaminhados aos socorristas ou aos espíritos que trabalham nesse departamento, isto é, são separados os que poderão ser atendidos. Não há muitos pedidos sem promessas, por isso a segunda sala é pequena. Nela são analisados os apelos conscientes, sem promessas. Muitos são atendidos. A terceira sala, bem grande e com várias mesas, é para os que pedem com promessas. Os pedidos são ali separados e as mesas têm plaquinhas com nomes de santos, de Jesus, de almas. Os dirigidos à Virgem Maria são numerosos. Depois fazem a separação em viáveis e inviáveis. Os considerados inviáveis não serão atendidos, como aqueles casos de pedidos para chover ou para não chover, para a vitória dos clubes desportivos favoritos, para ganhar a lotaria. Lá está, estes são aqueles pedidos inviáveis que não vão ser atendidos. E depois temos os pedidos viáveis, que são os que podem ser atendidos em parte ou totalmente. Nesse caso, o que é que acontece? Os que pediram recebem a visita de trabalhadores do departamento que depois acabam por dar o parecer final. E se eles forem aprovados, os trabalhadores atendem e a pessoa obtém a graça que pediu e depois resta cumprir aquilo que prometeu, não é? Depois nós sabemos que isso fica esquecido. Muitas vezes, outras vezes não. Tudo consta de fichas bem organizadas. Nelas há o nome de quem pede, o endereço e o que se pretende. Quando a solicitação é feita, os do departamento anotam. O orientador do departamento gentilmente nos esclareceu. Respeitamos todas as formas de crença e todos os pedidos. Se aqui chegaram é porque foram feitos com fé, embora saibamos que muitos não têm base em fé raciocinada. Respeitamos mesmo os pedidos para encobrir erros, como este que pede à Nossa Senhora Aparecida proteção para não ser preso enquanto rouba. Nele há mais ignorância do que maldade. Porque são pedidos feitos com sinceridade, não é? Por exemplo, quem vê vários filmes, estou-me a lembrar de brasileiros pela língua portuguesa, em que todos eles têm a cruzinha, até porque o povo brasileiro é muito, muito crente, muito religioso, todos têm a cruzinha e antes de qualquer coisa fazem nem que seja o Pai Nosso que for, para pedir proteção no momento de fazer aquilo que... E com certeza os daqui, mas como não somos tão religiosos aqui, em menos quantidade. Marcela, uma colega da Patrícia, leu altas palavras de um traficante que pedia proteção para não ser descoberto e preso. Prometia dar uma grande quantia de esmolas para os pobres. O orientador elucidou-nos, apesar de ter sido feito com sinceridade e fé, todas as vezes que esse solicitante está para receber um carregamento de tóxicos, faz promessa semelhante. Não o ajudamos, não podemos auxiliá-lo como deseja. E os acontecimentos ficam à revelia. Há algum tempo promete e, porque não foi preso, paga a promessa. Mal a mal paga a promessa, não é? Pelo menos isso. Já tentamos ajudá-lo, incentivando-o a mudar a forma de viver, a deixar de traficar, porque eles não deixam de atuar, mas atuam de maneira diferente, ou seja, não aquilo que nós pedimos, mas aquilo que nós precisamos. Mas, infelizmente, não é isso que ele quer, pois gosta do que faz. Ou seja, após analisar tudo isto, o grupo de socorristas saiu,
que iam atender a alguns pedidos, e o primeiro caso era de um senhor que pedia para ficar curado de um cancro que já estava em estado avançado. E diz-nos Patrícia, ele não obteria a cura do corpo, o seu pedido não seria atendido, mas o auxiliariam de outra forma. Os socorristas iriam assisti-lo, incentivá-lo a ter bons pensamentos e a resignar-se. A equipe o visitaria todos os dias até que desencarnasse. Sentiu ele a nossa presença e recebeu os fluidos doados. Ficou calmo e adormeceu. Frederico encerrou com estas palavras. Quando a Terra evoluir, cessará essa troca de favores. Pedidos serão como uma ajuda para se melhorar. Porém, aprendemos desde já que cada um deverá fazer por si o que lhe cabe. Ou seja, eu trouxe esta parte do livro porquê? Porque ela mostrou-nos vários exemplos de preces que são feitas e que, de uma maneira ou de outra, não deixam de ser, entre aspas, atendidas. Seja com a ajuda do traficante, com intuições e com o apelo para mudar de vida, seja este senhor que tinha como prova passar pelo cancro e desencarnar, mas que não deixou de ser ajudado através dos fluidos, das visitas dos amigos espirituais que o ajudavam e o acalmavam até ele conseguir fazer a partida sem estar revoltado e sim resignado, porque seria muito mais fácil para ele. E estamos quase a acabar, mais uma história que eu achei esta, para nós vermos muitas vezes nós achamos que as nossas preces não são atendidas e elas vêm de uma maneira que nós jamais imaginaríamos, que é o socorro do céu, que diz assim: montado no seu belo cavalo, o rico fazendeiro dirigia-se à cidade, como fazia frequentemente, a fim de cuidar dos seus negócios. Nunca prestara atenção àquela casa humilde, quase escondida num desvio, à margem da estrada. Naquele dia experimentou insistente curiosidade. Quem morava ali? Cedendo ao impulso, aproximou-se. Contornou a residência e, sem desmontar, olhando para uma janela aberta, viu uma garotinha de aproximadamente 10 anos, ajoelhadas, mãos postas, olhos lacrimejantes. Que faz você aí, minha filha? Perguntou ele. Estou orando à Virgem Maria pedindo socorro. O meu pai morreu, a minha mãe está doente, os meus 4 irmãos têm fome. Que bobagem, o céu não ajuda ninguém, diz o fazendeiro. Está muito distante. Temos que nos virar sozinhos. Embora irreverente e um tanto rude, era um homem de bom coração. Compadeceu-se, tirou do bolso boa soma de dinheiro e o entregou à menina. Aí está, vá comprar comida para os irmãos e remédio para a mamãe. E esqueça a oração. Isto feito, o senhor retomou a estrada e, antes de completar 200 metros, decidiu verificar se a sua orientação estava sendo observada. Para sua surpresa, a pequena devota continuava de joelhos. Ora, essa menina, por que é que não vai fazer o que recomendei? Não lhe expliquei que não adianta pedir? Ao que a menina respondeu, estou apenas agradecendo. Pedi ajuda à Virgem Maria e ela enviou o Senhor. Esta história mostra-nos que os nossos pedidos não ficam nunca sem resposta. Pode não ser a resposta que nós queremos, mas é sempre a resposta que nós precisamos. Portanto, nós vemos aqui que a oração é consagrada por todas as religiões. Porquê? Porque ela é um canal divino que favorece a assimilação das bênçãos do céu. Ela é um dos instrumentos mais poderosos que nós temos e que nós ainda tão pouco a usamos. Se nós conseguíssemos ver, estudando, nós vamos aprendendo e com estas histórias e tudo mais, e com a herança que Chico Xavier nos deixou, nós vamos aprendendo o poder imenso que a prece tem. Mas tanto a prece como a fé são 2 instrumentos que nos ajudam e muito a ultrapassar os obstáculos. Mas para isso, basta nós temos de estar dispostos a usá-los, porque eles estão à nossa disposição. Estão aqui. Nós é que muitas vezes não queremos usá-los e preferimos reclamar com Deus
porque achamos que Ele não nos ajuda e achamos que estamos sozinhos no mundo. Não estamos. Não estamos desamparados. Nunca estivemos. Não é à toa que nós temos um amigo espiritual que desde o momento antes do nosso reencarne, ele se compromete a nos auxiliar. Mas eles não podem interferir com o nosso livre-arbítrio. Portanto, eles só nos ajudam se nós deixarmos de ser ajudados. E é isso que nós precisamos de fazer. Abrir o nosso coração. E neste livro, que é tão bonito, quem lê o livro assim é muito fácil de ler, que são coisas que Chico disse e que Carlos Bacelli compilou sobre a oração. Ele diz assim: em qualquer dificuldade, não nos esqueçamos da oração e levemos o pensamento a Deus procurando sintonia com os espíritos bons. No mínimo, a prece nos pacifica para que encontremos por nós mesmos a saída para as dificuldades que estejamos a enfrentar. Às vezes, naquele minuto de oração, deixamos de tomar uma decisão precipitada, de proferir uma palavra agressiva, de permitir que a cólera nos induza a qualquer atitude infeliz. E acabo com: mesmo que não saibamos exatamente o que pedir ao Pai, se houver amor nos nossos corações, receberemos até o que não pedimos. Muito obrigada a todos. Então, boa noite mais uma vez. Depois desta belíssima palestra sobre a prece, nós sabemos que a espiritualidade nos diz que é através da prece que nos ligamos a Deus. Como costumo dizer aos mais pequeninos, a prece é o telefone direto que nos liga a Deus. E muitas vezes, de facto, esquecemos disso, porque nos momentos, às vezes, de maior dor, de mais dificuldade, que é quando nos devemos recolher e orar, é às vezes quando nos esquecemos, porque entramos em desespero, entramos em aflição e acabamos por não nos esquecer desta ferramenta tão poderosa e tão maravilhosa que nos liga ao Pai. Então, assim sendo, e como sempre fazemos, vamos terminar com uma prece de gratidão, uma prece de alegria, porque sabemos, Deus, nosso querido e amado Pai, Jesus, Divino Mestre, Divino Amigo, os nossos mentores, nossos anjos da guarda, todos aqueles que nos amam e que já estão em condições de vir ter connosco. É com o coração cheio de gratidão ao Senhor que escutamos sempre o Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo, que nos vem simplificar, às vezes, aquilo que ainda não conseguimos entender. E com o coração repleto de gratidão por estas bênçãos que foram sobre nós derramadas, mesmo aquelas que não nos apercebemos, por todas as bênçãos derramadas na Câmara de Paz, por todo o amparo, todo o carinho, todo o bem-estar, todas as intuições que a espiritualidade amiga nos proporcionou. Pedimos, Senhor, que todas estas bênçãos possam ser espalhadas em todos os corações onde vive a dor, o desespero, a aflição, a depressão. Que os vossos mensageiros de paz e de luz possam abraçar cada coração, acalentando-os e mostrando que a esperança, a fé e tudo aquilo que nos é proporcionado só nos mostra sempre o amparo
e o amor incondicional que o nosso Pai nos dedica. Que as bênçãos que aqui levamos possam ser levadas para os nossos lares, para todos aqueles de quem gostamos e para todos aqueles com quem ainda não conseguimos ter empatia, mas que são a fonte do nosso progresso, do nosso melhoramento, para lapidar ainda as fragilidades que ainda temos tão enraizadas em nós. Querido Jesus, que o vosso amor infinito possa permanecer sempre dentro de nós, que a vossa paz nos ajude a permanecer em paz, que possamos servir em vosso nome sempre com alegria, porque Deus ama aqueles que sabem servir com alegria. E ficai conosco, Senhor, hoje, agora e para todo o sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Não se esqueçam das águas. Bom regresso a casa. Boa noite. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.